E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa daqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. Na aula passada a gente conversou sobre, na verdade, como configurar um módulo dentro de um projeto em Python usando o PyCharm, no caso aqui de um ambiente virtual. E eu apresentei o exemplo mostrando a configuração do NumPy. E nessa aula eu quero apresentar para você a introdução sobre o uso do módulo e como eu posso analisar os comandos, ver os comandos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar, se você quer utilizar um módulo, a sintaxe necessária como está apresentado aqui na linha 7, usar o comando import, o nome do módulo, e se você quiser, você pode dar um apelido para ele. Tá? Isso daqui economiza os meus dedos, senão o tempo todo eu tenho que estar escrevendo NumPy, então vou botar sempre NP. Você vai perceber que esse apelido para o NumPy em específico é bastante popular. Boa parte dos códigos de outras pessoas utilizam NP. Então, minha recomendação para você é mantenha. Tá? Mantenha essa ideia. Bem, qual é o grande objetivo do módulo NumPy? Bem, ele tem um tratamento de arrays. Só que, na verdade, os arrays eles são listas. Mas o NumPy ele modifica um pouco o conceito original de listas em Python, onde você pode colocar listas, sim, vários elementos de diferentes tipos. Ou seja, a gente chama isso de uma lista heterogênea, na qual você pode colocar diferentes tipos, E o NumPy não é bom nisso. O NumPy ele é muito bom, muito eficiente para listas homogêneas, aquelas onde você tem um único tipo de variável. Ou seja, uma lista de inteiros, uma lista de variáveis de ponto flutuante e assim por diante. E além disso, o NumPy ele tem um tratamento multidimensional dessa lista, ou seja, uma lista unidimensional, que a gente chama de vetores, ou uma lista bidimensional, que a gente chama de matrizes, e também tem as listas de maior ordem, como blocos 3D, e você pode aumentar isso daí. Passou de uma multidimensionalidade acima de 2, a eficiência computacional começa a ficar comprometida, tá? Mas, enfim, isso daí é um tópico para outra aula, para discutir em outro momento. O array, quando é tratado na linguagem, ele é, na verdade, uma tabela de elementos, todos do mesmo tipo, e eles são indexados através de uma tupla. Tá? O que é essa tupla? São os inteiros positivos que identificam a listagem, identificam a ordem com qual os elementos estão nessa lista. Essa listagem, ela, por padrão, é inicializada pelo índice 0. Tá? Então, é muito igual ao que é feito lá em C. E tem mais um detalhe, as dimensões aqui no NumPy, no caso aqui do array, eles são chamados de eixos. Então, isso é apenas uma particularidade para você conseguir se identificar dentro da nomenclatura utilizada. Ok, antes de começar o código, a análise do código, eu gostaria de mostrar um detalhezinho interessante que a interface gráfica apresentou. Na hora que eu abri o projeto, ele identificou que eu quero, na verdade, trabalhar com o NumPy. E olha que interessante a caixinha que ele botou aqui para mim. O PyCharm ele tem um módulo de exibição da interface científica, ou seja, específica para problemas científicos. Eu, na verdade, não explorei ainda,
quero explorar e te mostrar em uma aula mais daí para o futuro o funcionamento disso. Talvez ele tenha um suporte para gráficos, eu não sei, tá? Como eu não explorei, mas olha que interessante, né? Mas no momento eu vou clicar aqui, olha, e vou manter o layout atual. Então, beleza. Muito obrigado, PyCharm, por ter me oferecido essa opção, mas não obrigado. Depois a gente conversa sobre isso. E na segunda, como uma segunda linha, tá? Ao invés de olhar o código, eu preciso, tá? Porque todos os módulos merecem esse carinho. Eu preciso olhar a documentação, em especial a do NumPy, que é bastante vasta, ela é bastante explicativa, ela tem muitos detalhes sobre eficiência computacional, o modo com o qual você cria os arrays, você manipula os arrays. Então, eu quero passear um pouquinho, vai ser breve, sobre o site numpy.org. Eu vou deixar na descrição do vídeo, mas é um site que merece ser passeado. Então, ele tem aqui alguns detalhes sobre o que é ele, o objetivo dele, olha, é trabalhar com arrays. Esse é o grande objetivo do NumPy. E n-dimensionais. É interessante porque ele tem por baixo dos panos um grau de implementação eficiente, que até a lista original, né, que a linguagem Python tem, não suporta. Então, NumPy, para computação científica, é um cara que você vai querer utilizar. Por isso que eu estou dando uma atenção maior para ele, porque a partir de agora você vai querer usar e eu vou utilizar nos próprios tutoriais. Beleza. Ele é interessante. Na verdade, isso que eu acabei de falar, olha, está aqui, olha. Ele é muito legal para ferramentas computacionais com foco numérico. Ele tem algumas funçõezinhas para álgebra linear, ele tem algumas funções matemáticas já aplicadas aos arrays, então ele é bem legal. Aqui está falando sobre a performance dele, porque por baixo dos panos, para manter o grau de eficiência computacional, ele é implementado em C, tá? Que a gente já conversou lá no início do curso, que é uma linguagem compilada que mantém um grau de intimidade com o processador e, portanto, tem uma performance muito boa. Então, por baixo dos panos, o NumPy é implementado em C. E ainda mais um C bem otimizado. Então, vale a pena, tá? Brincar com esse cara. Ele é interessante também porque você pode trabalhar com diferentes tipos de plataformas de computação e tipos de hardware. E, inclusive, ele está falando aqui, eu nem sabia, ele trabalha com módulos de processamento, unidade de processamento gráfica. Então, ao invés de você utilizar a CPU, tá, o que a gente chama de processador usual de um computador para realizar as continhas, você pode jogar para a tua placa gráfica. Tá? Nunca mexi nisso, tá escrito aqui, só estou falando. Ele é bem fácil de utilizar e ele é de código aberto. Tá bom, isso daqui são os detalhes vendendo peixe para uso do NumPy. Eu vou clicar só para vocês. Na verdade, olha só, você tem aqui o Learn. Então você pode, até se quiser aprender mais, provavelmente ele vai te apresentar uns tutoriais. Eu não vou clicar aqui não, porque eu quero olhar agora a documentação. Mas passeia depois aqui, para ver se tem mais tutoriais para você aprender um pouco mais sobre o NumPy. Na documentação, é interessante que ele tem o que é o NumPy. Ele tem um guia daquele cara que está começando do zero, sobre as capacidades e a sintaxe básica do NumPy. Vale a pena dar uma olhada. Sim, esse aqui é o cara que normalmente eu busco quando eu entro na documentação de um módulo. Eu quero olhar a API.
tá? Que é a documentação automaticamente gerada a partir do código. Ou seja, o código em si ele é bem documentado e ele gera, por si só, essa documentação. E eu quero brincar aqui só para te mostrar como ele pode te ajudar, né? Essa documentação pode te ajudar. Você está vendo aqui, se eu quiser entender mais sobre os objetos, array, ele explica toda a parte de alocação, de como funciona. Ele deve falar aqui também sobre a questão da varredura dos dados, então provavelmente ele está trabalhando com ponteiros aqui. Se você não sabe o que é ponteiro, dá uma olhada lá no meu curso em C, que lá a gente discute e trabalha com os ponteiros. Então, conforme você vai avançando dentro da documentação, você pode pegar detalhes mais específicos, como por exemplo, eu quero construir um array, como eu consigo fazer isso? Então você pode ir clicando, tá? E ele vai te dando, né, a especificação sobre isso. Tá? A teoria, detalhes de comando, a sintaxe, então é uma coisa que vale a pena. Aqui, inclusive, e esse é o ponto que eu queria chegar mesmo, olha só os vários comandozinhos que tem aqui para o que ele chama de ND-Array. Eu acho que eu passei rápido demais. Lá em cima ele fala, olha, ND-Array é o que ele vai chamar de um array dentro dessa documentação. Está escrito aqui. E a partir de um array criado, eu tenho aqui uma tabelinha dos atributos dele. Então, todos esses comandozinhos aqui, eles podem ser acessados pelo operador ponto. E olha que legal, eu posso pegar o número de elementos de um array com o comando size.size. Ndim é a dimensão do array, se ele é unidimensional para um vetor, se ele é bidimensional para uma matriz. O shape, várias coisinhas você pode pegar. E então, para finalizar, né, esse passeio aqui nessa documentação, a minha recomendação é olha com carinho. Olha com carinho, dá um passeio, pelo menos para você saber que existe determinada funcionalidade. Um dos grandes problemas dos programadores quando acabam aprendendo, né, uma nova funcionalidade, como um novo módulo, uma nova função, uma nova biblioteca, é não olhar a capacidade que a biblioteca pode te fornecer. E isso daí acaba restringindo as possibilidades dele. Talvez ele nunca tenha pensado que o código seria capaz de determinada funcionalidade, tá? Porque ele nunca passeou pela documentação. Então, essa daqui é uma recomendação. Eu vou até dar aqui um hashtag fica a dica, hein? Iterar sobre os arrays. Mais para frente a gente vai conversar sobre repetições. Isso daqui vai ser algo que você vai querer voltar e olhar com calma, tá bom? Repara como tem várias coisinhas legais. Beleza, vou voltar para o código então. Então aqui no código, eu estou mostrando para você na linha 16 como a gente cria um array. E aqui eu estou criando então, a partir do np, numpy, ponto array, eu estou criando um array genérico, o mais genérico que tem. E já especificando os elementos que aqui vão aparecer. Então eu estou colocando o array e entre os parênteses, né, do comando, eu estou colocando uma lista. Tá? Aqui no caso uma lista de inteiros. E a partir disso eu crio um array e atribuo esse array todo para cá, para essa variável A. Tanto que na linha 17, eu acho que eu vou executar esse código só para a gente ter aqui a saída em tela. Aí eu consigo acompanhar melhor. Deixa eu executar. Beleza. Então estou aqui em cima. Tá? Então, na linha 17, eu peço para imprimir em tela. Tá? E ele foi e imprimiu.
Tá? Então, estou aqui com o array inteirinho. Note que esse array ele foi convertido de uma lista, tá? Você alimenta uma lista e ele, com o comando array, ele vai converter isso daí para um array. Tá? Faz sentido. Beleza. Como eu consigo acessar os elementos do array? Tá? Como eu consigo acessar os elementos do array? Eu consigo fazer isso pelo operador colchete e utilizando os índices. Tá? Lembrando, como eu comentei no início dessa aula, o primeiro índice é 0, tá? E a partir daí você vai tendo números inteiros positivos para representar os elementos. Então, o número 1 na lista não, no array, é o elemento 0, o 2 é o 1, o 3 é o 2 e o 4 é o elemento índice 3. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou olhando o primeiro elemento e eu estou olhando o terceiro elemento. E eu estou pedindo para imprimir em tela, então vocês podem perceber que é o que está aparecendo em tela aqui embaixo. Show! Sem mistérios. E além disso, eu posso alterar os valores desses elementos. E olha o que eu estou fazendo na linha 20. Na linha 20 eu me refiro então ao elemento na posição 1, ou seja, o segundo elemento desse array, e eu estou atribuindo um novo valor a ele. E, portanto, na hora que eu faço a impressão em tela, como está apresentado aqui na linha 21, eu estou apresentando, vocês podem perceber que é apenas o segundo elemento que mudou de valor. Tá? Beleza. E olha só, eu tenho na linha 24 e na linha 25 o uso justamente daquelas capacidades que eu mostrei na tabela, na documentação. O ngIn, que te dá a dimensão do array, e o size, que dá o número de elementos no array. Então, repara só que, com o comando print, o que sai em tela é a dimensão do array. Esse cara daqui, a variável A, é um array unidimensional, portanto, a dimensão é 1. E eu tenho 4 elementos, e por isso aparece o size como 4. Tá? E por fim, eu estou utilizando, a gente já viu isso, a função type padrão de Python no tipo de variável. E o que ele me retorna em tela é justamente que essa variável é do tipo array, ndArray. Justamente, na verdade, deixa eu te explicar o que é o ndArray. É o n, tá, de um número qualquer, dimensioned array. Então, para essa situação aqui, só tem uma dimensão, tá? Mas é a forma mais clássica, a forma mais geral do array sendo declarado. O que mais que a gente pode fazer? Se for o caso, a gente pode... sim, tem mais um detalhe, perdão, desculpe. Repare só que o array ele foi alimentado com uma lista de variáveis inteiras. Tá? Em nenhum momento eu defini que é uma variável inteira. O que está acontecendo é uma conversão implícita das variáveis. E o próprio Python assumiu que esse cara daqui é variável inteira. Tá? Você pode perceber isso pela própria forma como o Python apresentou as variáveis em tela, tá? Usando o print. Beleza. Tá? Mas e se eu não quiser fazer isso? Posso mudar a forma? Claro que pode. E aqui a gente vai passar a forçar. Eu vou passar a tomar a responsabilidade sobre o tipo de variável que está sendo alocada nesse array. Como? Aqui na linha 29, eu estou mostrando para você mais uma maneira de declarar, de criar um array. Só que agora eu já estou atribuindo um determinado valor para esse array e ele vai começar todo zerado. Ou seja, todos os valores desse array vão estar com um valor de 0. Tá? E nesse comando aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou colocando que eu quero 10 elementos
E na sequência eu estou colocando o tipo de variável. Então aqui eu estou dizendo deptype é o tipo da variável igual inp ponto float 64 é um comando dentro do próprio NumPy que se refere ao tipo de precisão double, tá? De precisão dupla. Então, no fundo, eu estou forçando que as variáveis elas sejam em precisão de ponto flutuante. Ok. Na linha 30, eu mostro na tela o resultado disso e olha só como saiu todas as variáveis, está aqui nessa linha, o resultado desse cara. Todas as variáveis elas estão como ponto flutuante, vocês estão percebendo isso por um pontinho que está aparecendo na saída em tela. Então isso daí é um indicativo já, tá? Que a variável está em ponto flutuante. Ok, e se eu quiser criar um array de valores 1, tá? Só com valor 1, posso? Claro que pode. Você pode utilizar o comando ones, que é o que está apresentado na linha 33. E nessa condição, eu estou usando o comando ones, vou criar 10 elementos e eu estou deixando que Python decida por mim o tipo de variável. E olha o que ele fez. Ele criou, então, na linha 34, eu apresento em tela, ele criou, então, 10 elementos, todos eles com valor 1, e eles estão como ponto flutuante. Legal, tá. Pô, professor, quero variáveis inteiras. Posso? Claro que pode. np ponto int, np int64 também tem, se não me engano, tá? Posso estar errado, e a sua tarefa é o quê? Procurar na documentação quais são as possibilidades. Outra coisa que você pode fazer é fazer o uso dessa interface. Deptype igual np ponto, e aí você começa a escrever, olha, int. E aí você percebe que ele tem algumas possibilidades. Eu vou pegar e vou colocar aqui 6, até que não apareceu, então talvez não tenha o int64. Vamos dar uma olhadinha aqui. Int. Ele não pegou tudo que eu queria, não. Então eu vou deixar só o int mesmo. Mas de qualquer maneira, minha sugestão, sempre que você esbarra num módulo novo, dá uma olhada lá no manual para ver quais são as capacidades. Deixa eu ver se com o float ele faz. Float. Percebe-se o seguinte, tá? Ele não está pegando ainda, não sei porquê, tá? Talvez seja uma restrição na minha configuração do PyCharm, vou dar uma olhadinha nisso, mas ele não está pegando o float 64, tá? Mas o float ele pega. Aí float funcionaria também. Beleza, não vou mexer nisso não agora. Isso a gente vê depois. Tem outra forma da gente criar arrays? Tem. E o que eu vou apresentar para você são dois formatos para criar um array utilizando um determinado intervalo. Tá? E esse intervalo ele pode ser entre dois números, né? Entre dois valores, e você pode colocar um determinado número de intervalos igualmente espaçados entre si, ou você pode dizer qual é o intervalo que você quer entre esses dois números. Ou seja, deixa eu mostrar primeiro o linspace. O linspace ele faz o seguinte, ele está aqui na linha 38 e ele tem dois argumentos, os dois primeiros são de onde você quer começar esse teu linspace. E o segundo, aonde você quer parar o teu linspace, ou seja, aqui eu estou definindo a região dos intervalos. E eu quero 11 intervalos entre eles. É essa a definição, o terceiro argumento que tem aqui. Então, o que isso daqui vai me gerar? Vai me gerar justamente isso que eu estou pedindo. Entre eles, eu vou ter 11 intervalos.
E é isso que ele está me mostrando aqui na linha, na saída em tela. Eu estou fazendo um print da linha 40. E com isso, eu tenho de 0 a 1, eu vou ter os intervalos todos. Beleza? Quando eu utilizo o comando arrange, array range, ele vai pegar agora e vai... na verdade, o princípio é bem parecido. O arrange, como está aqui na linha 43, ele parte o limite inferior do que você quer, do teu array, o limite superior e um determinado intervalo. Tá? E o que acaba acontecendo aqui? Você define esse intervalo. Então, quando ele for construir o array, ele vai sempre pegar o intervalo, o limite inferior, e vai somar esse valor que você definiu. E é por isso que, apresentado aqui, olha, na linha, aqui, olha, embaixo, na saída, ele faz 0, depois ele somou 0.1, depois ele vai pegar esse 0.1, vai somar 0.2 e vai continuar repetindo isso até... Eita, olha só o que aconteceu aqui. Por que ele não colocou o 1.0? E aqui tem a ver com a precisão de cálculo. Quando ele fez essa construção do array, o intervalo, os limites e o intervalo definido aqui são variáveis com precisão. E para ele conseguir chegar ao limite superior, ele tem que bater o valor exato. Exato. E conforme ele foi realizando esse procedimento de soma, é muito, mas muito provável que tenha uma casa decimal, uma inacurácia lá no finalzinho da precisão numérica dessa variável que foi somada, tá? E ele não conseguiu chegar ao valor exato de 1.0. Talvez ele tenha ultrapassado um pouquinho, tá? Deu 1.0000000 e um lixozinho lá no final da precisão. E por isso ele não conseguiu definir aqui dentro desse array apresentado aqui na linha, onde o meu mouse está agora, o valor de 1.0. Então, esse é um cuidado que você tem que prestar atenção. Se você quer garantidamente incluir o limite inferior e o limite superior, minha sugestão, use o linspace, porque o arrange pode te dar essa pernada. Tá? Então, beleza. Então, essa daí é uma recomendação que eu te deixo. Vamos dar uma olhadinha nas operações matemáticas com os arrays. O que a gente viu até o momento nos códigos, né, de Python é que as operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, elas são aplicadas para variáveis inteiras, para variáveis de ponto flutuante. E aqui o NumPy te dá suporte a realizar a operação inteira sobre os arrays. O que significa isso? Olha só, eu estou só pedindo um print, tá? Aqui na linha 51. Eu estou fazendo o seguinte, C é um array, tá? Deixa eu dar uma olhadinha, olha, está aqui embaixo, hein? Um array todo com valor de 1. B é um array todo com o valor de 0. E eu estou fazendo a seguinte operação. Eu estou pegando e multiplicando todo o array C por 2. Isso daí vai ser o quê? É uma multiplicação elemento a elemento. Eu estou pegando uma variável inteira, que não é array, e eu estou multiplicando por C.
E ele vai pegar esse 2 e vai multiplicar por cada um dos elementozinhos. E, portanto, isso vai me dar um resultado de um array de 2, tá? Em ponto flutuante, porque 1 é ponto flutuante, né? Então, isso daqui vai me dar um array de 2. 10 elementos com um valor de 2. Ok. Segunda operação que é realizada aqui. Agora, ele vai pegar e vai fazer a soma de 0, de um array de 0, mais um array de 2. Bem, 0 mais 2 dá 2, até onde eu sei. Mas aqui tem uma pegadinha que não está sendo apresentada. Por que essa conta ela dá certo? Por que esse cara daqui deu certo? Porque não foi por acaso. Nesse meu código, eu coloquei exatamente o mesmo número de elementos, tanto para B quanto para C. Por quê? Vou repetir, a conta aqui, a expressão, ela é feita elemento a elemento. Se você não tiver com o mesmo número de elementos, vai dar um erro de sintaxe. Ele não vai conseguir fazer a expressão. Então, esse é um cuidado que eu tive e eu repasso para você agora. Cuidado na hora de realizar esse tipo de operação. Então, nessa condição, ele vai fazer a expressão elemento a elemento e o resultado disso daqui, do que está em parênteses, deixa eu marcar com o meu mouse, vai dar um array de 2.0. Perfeito. E esse array de 2.0, elemento a elemento, ele vai ser elevado à terceira potência. Tá? Então, vai ser 2 elevado a 3, tá? Elemento a elemento, e, portanto, vai dar um array de 8. Professor, e se esse array tivesse elementos com valores diferentes? Tudo bem, não ia ter problema algum, não ia ser o resultado que está sendo apresentado em tela, deixa eu marcar aqui embaixo, mas cada elemento ia ser elevado à terceira potência, e ia ser isso mesmo, tá? Ok, o que mais? Na linha 52, eu tenho a atualização do array B, que era um array 0, né, com 10 elementos, e eu estou somando a uma variável escalar, né, uma variável, um ponto flutuante simples. Então, ele vai pegar elemento a elemento e vai somar 1.5. O que ele vai realizar com isso? Vai ser um array agora de 1.5. Então, atualizei o array completo com essa expressão que está na linha 52. E depois eu faço a multiplicação do array B com E. Tá? Isso daí é feito também elemento a elemento. Não é por acaso, esse cara daqui, ele tem 10 elementos, tá? Para poder encaixar direitinho, tá? Aqui o E, né? Ele tem 10 elementos, você pode contar aí, para encaixar direitinho na sintaxe, tá? Senão, não ia funcionar, tá? Ok. Além disso, o que mais que a gente tem? Além disso, a gente pode utilizar funções matemáticas que são aquelas que estão disponíveis no módulo Math. O NumPy trouxe, acho que na sua maioria, tá? Não, se não trouxe tudo, tá? Mas em sua maioria, ele trouxe para cá. Então, calcular seno, calcular log, calcular várias outras expressões matemáticas são possíveis no array completo, elemento a elemento, sem mistérios. Como é o que está acontecendo na linha 56, onde eu pego o array e faço o cálculo do seno. Tá? Não faz muito sentido não, mas fiz aqui o cálculo. Está apresentado aqui nessas duas linhas. Os valores já estão grandinhos, muitas casas decimais, por isso ele quebrou em duas linhas a saída em tela. Mas isso daí abre um leque de possibilidades para você. Então, olha só, em resumo, isso era o que eu queria mostrar para você, e eu quero lembrar, né, os destaques dessa aula. A criação de arrays. A gente viu como criar um array alimentando uma lista, como acessar os elementos do array com o operador colchete.
atribuir novos valores para esses elementos, sem problema. A gente viu a criação de array 0, criação de array com valor, todos os valores 1, como criar arrays igualmente espaçados e definindo um espaçamento entre dois limites definidos por você. E a gente viu também as operações matemáticas e funções matemáticas elemento a elemento do array. Isso daqui conclui essa aula aqui. Tá? Ressalto a importância de passear pela documentação para pelo menos você ver possibilidades, ver coisas que existem, procura as funções matemáticas, procura como realizar essas operações. Vocês vão ver que a documentação ensina muita coisa. Então, seja curioso, vocês vão ver que vai valer a pena. Vejo vocês na próxima aula, quando a gente vai conversar sobre mais um módulo. Na próxima aula a gente vai conversar sobre o Matplotlib, um módulo para gerar gráficos. Valeu e até a próxima!